O pastor Paulo Faustino, da Igreja Batista Videira, em Hortolândia, região metropolitana de Campinas. A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando, falando ao seu coração, falando ao meu coração. Vamos buscar a Deus juntos. Vem comigo. Você já esteve num beco sem saída? Uma situação em que você não enxerga nenhuma solução para os seus problemas? Talvez você esteja enfrentando um momento assim. Nesta ocasião, gostaria de refletir na palavra de Deus a respeito do momento em que o povo de Israel se encontrou num beco sem saída. O tema de nossa reflexão é o seguinte: uma praia, uma crise e muitas perguntas. Baseados no livro do Êxodo, no capítulo 14, vamos ler primeiramente os versículos de 1 a 3, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Bem, vamos refletir a respeito de uma praia, uma crise e muitas perguntas. Vem comigo, Deus quer falar ao seu coração. A palavra de Deus é maravilhosa, ela sempre tem muito, mas muito mesmo a nos ensinar. A palavra de Deus abençoa, ela enche a nossa alma, nosso coração de coisas tão boas, de tanta sabedoria. Bem, como nós vimos, o Israel de Deus estava diante do Mar Vermelho. O exército egípcio se aproximava. Então nós temos um povo numa praia, ali diante do mar. Parece até uma boa, né? Estarmos diante da praia, ali no mar, etc. e tal. Porém, esta praia, ela foi palco de uma baita crise. Aquele povo, 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas ali naquela praia, e tinha o mar diante deles, e vindo ao seu encalço o maior exército da época, o exército egípcio. E o povo então começou a fazer perguntas, várias perguntas começaram a surgir. E eu quero com você aprender com essas perguntas. A primeira delas: por que Deus nos trouxe a essa praia? No versículo 11 do capítulo 14 do Êxodo, diz assim a Bíblia: E disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Fora o próprio Deus quem conduziu o seu povo até aquela praia, até aquele lugar, conforme lemos no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Foi Deus quem os conduziu ali. O próprio Deus conduziu o povo dele de uma forma incrível. Assim que saíram do Egito, Deus começou a guiar o seu povo, de dia numa coluna de nuvem, à noite numa coluna de fogo. Então imagine você, no calor escaldante do deserto, a sombra que aquela nuvem proporcionava. E à noite, sob a escuridão, e por que não o frio do deserto, aquela coluna de fogo. Um Deus 24 horas, um Deus permanente. E conforme aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo, elas se moviam, o povo deveria segui-las. Assim Deus os conduziu exatamente até aquele beco sem saída, ou aparentemente sem saída. Por vezes, nós perguntamos para Deus em muitas situações da vida: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor me trouxe até aqui? Olha, Deus, Ele já levou muita gente para becos sem saída.
não será você a primeira pessoa. Por exemplo, o próprio José do Egito, ele estava com seu pai, com a sua família, com toda ali a sua cultura, quando foi vendido pelos seus próprios irmãos. Que coisa terrível, que beco sem saída. Foi vendido para um outro país, no caso o Egito, uma língua nova, costumes novos, cultura nova, e pior, ele era escravo ali. Então, que beco sem saída foi esse que Deus levou José, filho de Jacó? Porém, fazia parte dos planos de Deus. Foi lá no Egito que Deus o moldou e o colocou até ser o segundo homem mais poderoso do mundo. Mas não fiquemos apenas em José, nós podemos também falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava indo para a Ásia e Deus o chama para a Europa. E ele vai até a Europa, até a Macedônia, e juntamente lá em Filipos, Paulo, ele é preso, açoitado, ele fica dentro de um lugar muito fétido, numa prisão terrível, e ali você pode dizer, puxa, mas Paulo foi para um beco sem saída. Sim, Deus o levou a esse beco sem saída. E não bastasse isso, ainda veio um terremoto. Sabe quando você diz assim, puxa, não tem mais nada pior que possa me acontecer, e acontece alguma coisa pior? Assim foi com o apóstolo Paulo. Entretanto, você lendo lá em Atos, você verá que Paulo, com todo esse beco sem saída, na verdade, Deus o livrou deste beco sem saída. Deus, aquele terremoto que Deus enviou, na verdade não era um problema, era uma solução. E naquele beco sem saída, originou-se a conversão do carcereiro, de sua família, e surgiu uma igreja de Cristo em Filipos. Veja, de um beco sem saída, Deus fez surgir uma igreja. Os caminhos de Deus são assim, repletos de becos sem saída. Poderia ficar aqui horas falando para você de pessoas na Bíblia que passaram por becos sem saída. Bem, por que Deus nos trouxe a essa praia? Essa foi uma primeira pergunta diante desta crise iminente que o povo de Deus enfrentou. De um lado, o Mar Vermelho, de outro, chegando, aproximando-se, o exército de Faraó, o exército egípcio. Bem, qual a segunda pergunta que se faz nessa praia diante desta crise? Será a rendição o melhor caminho? Essa foi a segunda pergunta. Nos versículos 11 e 12, a palavra diz assim: e disseram a Moisés, foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que nos fizeste isso tirando-nos do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Então a pergunta aqui é a seguinte: não era melhor a gente se render? Moisés, tem um mar aqui na frente. Faraó se arrependeu de deixar a gente sair e está vindo aqui atrás da gente. Não é melhor a gente se render? Sabe, a vida do escravo é uma vida até que segura. Ele tem condições de se alimentar, porque se ele não tiver forças, ele não vai conseguir trabalhar. Então, comida ele vai ter. Ele não tem liberdade, não tem esperança, não tem perspectiva, não tem nada. O escravo não tem nada, só o direito de comer um pouquinho ali, dormir, comer as cebolas, né? E trabalhar muito, e ser espancado, e etc. Porém, eles estavam preferindo a escravidão do que a liberdade com Deus. A escravidão dá uma sensação ilusória de segurança. Sabe, eu prefiro ficar como eu estou, apesar de tantas dificuldades, de tanta escravidão, pelo menos eu tenho esse pouquinho aqui. Mas Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe, por vezes nós somos os nossos piores faraós. O pior faraó que havia no povo de Deus lá no Egito, talvez não fosse aquele do palácio, mas aquele que estava lá no coração deles.
Um faraó que não acreditava num Deus de poder, num Deus que muda as circunstâncias, num Deus de esperança, num Deus que está conosco de dia, numa coluna de nuvem, à noite, numa coluna de fogo. E o povo de Deus fez a pergunta: não era melhor a gente se render? Você está pensando em se render também? Está pensando em dizer, olha, nesse beco sem ser não tem jeito mesmo, eu vou me entregar? Não faça isso. Não faça isso. Jesus nos faz mais do que vencedores. A terceira pergunta nesta praia e diante dessa crise foi a seguinte: qual deve ser a minha postura nessa praia? Veja só, Êxodo 14, versos 13 e 14 agora. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés já estava saturado com tantas perguntas, com tanta incredulidade do povo. É interessante observar isso. Qual deve ser a minha postura nessa praia da minha crise? Sim, diante da mesma crise, nessa praia, nós vemos duas posturas completamente diferentes. Temos a postura do povo, medo, mas temos a postura de Moisés, coragem. Ele diz: não temais. Tanto Moisés quanto o povo estavam enfrentando a mesma crise, mas as posturas eram diferentes. Ainda o povo murmurava, e Moisés, quietude. Moisés diz: estai quietos, não murmurem. Ainda nesta praia, o povo com dúvidas em seu coração. Moisés com fé em seu coração. Ele disse: vede o livramento do Senhor, o Senhor pelejará por vós. Nessa praia, diante da crise, qual tem sido a sua postura? Se assemelha mais com a postura do povo ou com a postura de Moisés? A crise é a mesma, mas as posturas são bastante diferentes. A quarta pergunta que vemos nesse contexto é a seguinte: o que devo fazer depois de clamar? Versículo 15 tem a resposta. Eu clamei, eu pedi a Deus, eu pedi socorro a Deus, pedi que Ele estivesse vindo ao meu socorro, que me desse uma saída. Depois de clamar, o que eu devo fazer? Veja o que diz o versículo 15 da palavra de Deus. O versículo 15 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Existe um momento de clamar, de orar, de pedir a Deus, mas existe a hora de marchar. Existe um momento de seguir em frente, com fé em Deus, seguir no caminho, na direção que Deus nos dá. Ainda uma quinta pergunta se observa nesta praia, 3.500 anos atrás. A quinta pergunta é esta: como se abrem os caminhos que nos salvam? Como se abrem os caminhos que nos salvam? O versículo 16 diz assim: e tu, Deus dizendo para Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Interessante, os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus abrem-se, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Os caminhos de Deus abrem-se pelo poder de Deus. Os caminhos de Deus abrem-se do jeito de Deus. Ele mandou Moisés erguer o bordão, uma espécie de vara, um cajado. Os caminhos de Deus abrem-se quando eu faço a minha parte. O bordão não tinha poder algum. O poder vem de Deus. Mas se Moisés não obedecesse a Deus erguendo o bordão,
o mar não se abriria. Deus sempre deixa alguma coisa para que nós façamos. Deus gosta de agir em sociedade conosco. Ele entra com poder e sabedoria e nós devemos entrar com fé nele. Se você observar lá no Éden, Adão, ele precisou fazer a sua parte diante da criação de Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, mas foi Adão quem nomeou aquilo que Deus criou. Ou seja, ele fez uma parte, Deus fez a parte dele. Deus sempre faz a parte dele. Convém que façamos a nossa parte também. Dificilmente você encontrará na Bíblia um milagre em que Deus faz tudo sozinho. Noé, ele venceu o dilúvio, por exemplo, mas ele obedeceu e fez a arca conforme Deus lhe ordenara. As muralhas de Jericó, elas caíram, mas foi depois do 7º dia, da 7ª volta, em que o povo de Deus rodeou Jericó. A mulher hemorrágica, ela foi curada, mas ela teve fé, foi até Jesus e tocou na orla do seu manto. Enfim, nós vemos que sempre tem a parte que compete a cada um de nós fazer. A 6ª pergunta e última, lá nesse contexto do povo de Deus diante do Mar Vermelho, nós vemos o que Deus espera de mim quando Ele abre o mar. Esta é a última pergunta que eu gostaria de refletir com você. O que Deus espera de mim quando Ele abre o mar? Bem, a palavra de Deus diz lá no versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Bom, Deus, ele fez uma freeway naquele mar. Interessante que o mar, que parecia o grande problema para o povo de Deus, na verdade, tornou-se a solução. O mar permitiu que o povo passasse com os pés secos. Não molharam o pé. Uma coluna à direita, uma coluna à esquerda, e o povo de Deus passou. Agora, meu amigo, minha amiga, pensa você. O mar está ali dividido, uma estrada no meio do mar. Eis o caminho de Deus, a solução de Deus. O beco sem saída, ele não existe para os filhos de Deus. No beco sem saída, a saída é Deus. Eu sempre pensei que o povo foi salvo, nesta ocasião, pelo mar que se abriu. Mas um dia, estudando a Bíblia, eu percebi que não. O povo não foi salvo porque o mar se abriu. O povo foi salvo porque ele passou pelo mar que Deus abriu. Porque se o mar que Deus abriu ficasse lá e o povo tivesse medo de passar por ele, o povo não tivesse fé, confiança em Deus, ele não seria salvo. Muitas vezes Deus abre caminhos para a gente, mas a gente acaba por não passar por esses caminhos. Por vezes nos falta fé, confiança em Deus. Então, o que Deus espera de mim quando Ele abre o mar? Ele espera que eu atravesse. Ele espera que eu use aquele caminho que Ele mesmo fez. Ele espera que eu confie nele. E o povo, então, passou por ali. Sejamos sinceros, os caminhos de Deus, por vezes, nos assustam. E deve ter sido assustador passar por aquele caminho. Olhando para um lado, olhando para o outro, o Mar Vermelho é muito grande. A profundidade média daquele mar é em mais de 400 metros. A profundidade média. Então o povo passou e aquele mundaréu de água de um lado e de outro, mas foi. E depois, quando os egípcios foram passar e estavam no meio da passagem, Deus fez com que aquelas águas fossem a própria sepultura do exército egípcio. É impressionante o poder de Deus, os caminhos de Deus. Uma praia, uma crise, muitas perguntas.
Eu espero que elas tenham nos abençoado, que Deus tenha falado ao nosso coração. Eu espero que, se você estiver atravessando um beco sem saída, você tenha percebido que Deus está falando para você: no beco sem saída, a saída é Deus. Olhe para Deus, confie em Deus, busque a Deus. Não tem beco sem saída para os filhos e filhas do Senhor Jesus. E caso você ainda não tenha entregue a sua vida a Jesus, convide-o para ser o Senhor, o Salvador da sua vida. Deus ama você. Ele quer que você faça parte da família dele, do povo dele. Povo remido pelo sangue de Jesus. O povo de Deus não é constituído de gente perfeita. Pelo contrário, não tem ninguém perfeito entre nós, só Jesus. O povo de Deus é constituído por pessoas que, crendo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, entregaram sua vida a Jesus, negaram-se a si mesmo e passaram a seguir a Jesus. Meu amigo, minha amiga, Deus te ama. Ele morreu na cruz em Jesus Cristo ali por você, pelos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus. Convide Jesus para ser o Senhor, o Salvador da sua vida. Faça esta oração aí, pode repetir, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, pode repetir de todo o seu coração: Senhor Jesus, eu o recebo agora como meu Senhor, como meu Salvador. Entra no meu coração, na minha vida, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu quero te seguir. A partir de hoje, o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, se você entregou sua vida a Jesus, saiba, o maior de todos os becos sem saída da sua vida, da vida de qualquer pessoa, você acaba de vencer. Qual é? A morte. Você acaba de vencer a morte. Se você entregou sua vida a Jesus, você agora tem vida eterna. Você não passará a eternidade no inferno, na morte eterna, como disse Jesus. Você vai passar a eternidade com Jesus. Louvado seja o nome dele. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Louvado seja o nome do Senhor pela sua decisão. Nós vamos louvar a Deus agora, adorar ao Senhor. E a irmã Regina, membro da videira, ela vai louvar a Deus, vai adorar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele busca verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Vamos adorar, vamos louvar ao nosso Deus. Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória. Vamos lá adorá-lo com a irmã Regina. Dias bons já vivi, nos quais senti a vida me brilhar. Dias maus já vivi, nos quais provei do incerto e do pesar. Sim, eu aprendi a sobreviver no riso ou na dor, de joelhos sim, de joelhos sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real a poder quando estou de joelhos.
Posso estar muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei que preciso falar com Deus. Ele é Emmanuel. Se os olhos fechar, só haverá a sua luz. De joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real, a poder quando brilha o sol, quando é noite, quando estou de joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real, a poder quando estou de quando estou de quando estou de joelhos, de joelhos. Aqui na Videira nós temos diversos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É uma igreja nova, são poucas pessoas, mas você não imagina como essa igreja é unida, como essa igreja ama missões, como essa igreja ama Jesus, como a gente se ama. É um grupo de irmãos em Cristo muito, muito lindo, muito bonito aquilo que Deus está fazendo nesta igreja chamada Videira. Temos um irmão chamado Edson Porto, e esse irmão agora vai nos levar a Deus em oração e nós vamos orar com ele. Oremos com o irmão Edson. Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, entramos na sua presença, ó Pai, com ações de graça, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai poderoso, ó Deus, aquele que nós podemos confiar a nossa vida, ó Pai, e tudo, ó Pai, que nós precisamos, ó Pai. Nessa terra, ó Pai, nós temos tanta dificuldade, ó Deus, mas o Senhor promete estar sempre conosco. Nós te pedimos, ó Pai, pelo pastor, pela videira, ó Pai, que ele conduz, que essa videira, ó Pai, possa realmente continuar frutificando, ó Deus. E, ó Pai, nós colocamos também, Senhor, o Brasil mais uma vez na sua mão, ó Deus, para que ele possa, ó Pai, entender que o Senhor tem falado através de tantas coisas, meu Deus, e agora até através dessa enfermidade também. E que, Senhor, possa estar passando logo, ó Pai, para que tudo volte ao normal, e que o seu nome possa ser glorificado, ó Pai, até, Senhor, pelo término, ó Pai, dessa pandemia, ó Deus. Nós sabemos que o controle está na sua mão. Senhor, mais esse culto, ó Deus, nesta noite, que o Senhor possa estar, ó Deus, falando a cada coração, Senhor, animando, Senhor, e dando coragem, Senhor, encorajando a cada um. E ao pastor também da igreja, que o Senhor possa continuar dando iluminação, para que continue, ó Pai, tocando esse trabalho, continua nesse trabalho, Senhor, para a honra e glória do Seu santo e excelso nome.
e que essa noite, ó Pai, possa ser mais uma noite, ó Deus, de louvor, adoração, e que a sua palavra, mais uma vez, possa ficar gravada em cada coração, que nós possamos, ó Deus, ter mais uma visão, ó Pai, do que o Senhor quer para a nossa vida, para a igreja e para o povo dele no geral, na face da terra. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite estar podendo aqui estar na sua presença, orando, te buscando, intercedendo por todos nós, pelo Brasil, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Batista Videira, ela tem uma agência missionária chamada Missões Videira. E esta agência missionária, ela tem como objetivo espalhar o Evangelho do Senhor Jesus pelo Brasil e mundo afora. Atualmente nós temos em Ribeirão Branco o missionário Geraldo, irmã Silvana, temos pastor Eliasib, família no Peru, e esperamos em breve também alcançarmos Marrocos e a África. Creio que nos próximos 60 dias conseguiremos atingir mais esses dois objetivos. Peço que você esteja orando por Missões Videira. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, pelo mundo, conforme Ele nos ordenou. Vamos orar agora com a irmã Pamela, que está uma jovem da nossa igreja, que estará orando, intercedendo por Missões Videira. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque durante todo este período de quarentena, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, meu Pai. Muitas vezes nós não conseguimos entender qual o motivo de tudo isso que está se passando conosco, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, meu Deus. E por mais que a gente não consiga entender agora, nós sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito. E eu venho te pedir, meu Pai, por Missões Videiras, Senhor, venho estar te pedindo por cada um dos nossos missionários que estão no campo neste momento, meu Pai, muitos também confinados em casa, Senhor, sem poder estar atuando como antes, que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, meu Pai, esteja usando cada um através das plataformas virtuais, como a tua igreja tem feito, meu Pai. Venho te pedir por Ribeirão Branco, pelo missionário Geraldo, sua esposa Silvana, meu Pai. Venho estar te pedindo também pelo Rogério, sua esposa Adriana, lá em Marrocos, que o Senhor possa estar usando eles, meu Pai. Também pelo missionário Eliasib, a Daniela, que estão lá no Peru, Senhor, pregando da tua palavra para aqueles povos que ainda não foram alcançados, que o Senhor possa estar usando a cada um deles, meu Pai, e dando paciência a cada um de nós, até que tudo isto termine, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para continuarmos atuando em teu reino, mesmo cada um em sua casa, meu Pai, cada um em seu lar, e nós te agradecemos porque até aqui o Senhor esteve conosco, meu Pai, em teu nome que eu oro, amém. Muita alegria ter você conosco aqui no canal da Videira. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Olha, deixe o seu like aí, inscreva-se em nosso canal e divulgue o nosso canal. Ajude a Igreja Batista Videira a semear a palavra de Deus pelo mundo afora. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.